como três garotas se juntar, basicamente de personalidades distintas, se reuniram para lutar contra um grande mal em um outro mundo. Hoje eu irei falar desse mangá que é o Harvest Hate. E essa aqui vai ser uma análise diferente, pois essa história eu não conheço. Eu só conheço esse volume, que é essa premissa, que é o primeiro volume dessa história, desse mangá, que conta essa premissa que eu achei bem interessante. Quis trazer para vocês, que conta essa premissa que reúne essas três garotas aqui, ó. A da capa e num reino, no reino distante. E que tem essa peculiaridade que é a pegada do Isekai. Que é um Isekai de garotas, garotas mágicas, pode dizer assim, que em vez de serem as salvadoras da Terra e tudo mais, não. Elas saem da Terra e elas são invocadas para um outro mundo. E nesse novo mundo, elas ganham poderes. No caso, elas conseguem fazer certas magias. Que é o interessante, elas ganham as roupas e tudo mais. E elas ganham a habilidade de literalmente ir atrás do, pode dizer assim, ir atrás de mais conhecimento, pode dizer assim, elas tentam a saga delas para poder voltar para a Terra, do nada. E o interessante dessa história é que ela não começa que nem a maioria dos Isekai, tipo assim, de um acidente que ocorre e a pessoa vai parar nesse outro mundo, não. Nesse universo das três protagonistas, elas vão para esse mundo literalmente de uma forma muito diferente. Elas vão para esse mundo porque elas foram invocadas. É quase aquela mesma pegada de um outro mangá, anime que eu falei aqui mais para frente aqui no canal, no caso do Shurato. É a mesma pegada. Só que com a diferença que dessa vez são as garotas mágicas. Que elas vão para esse mundo e elas têm o objetivo de salvar esse mundo do grande mal. Até onde eu sei, não se foi falou-se muito pouco do grande mal. Falou que é só um cara malvadão lá que elas têm que derrotar. Que ele é um líder e tudo mais, um cara malvado, e elas têm que lutar contra ele e derrotar. Só. Pode dizer assim, até onde eu saiba, a deusa que invocou elas para poder lutar bravamente para defender aquela terra, ainda não tinha explicado mais detalhes. Não tem, esse volume aqui é mais a introdução, onde mostra a personalidade de cada uma das três. Uma que é a mais impulsiva e a baixinha, a outra que é a nerd, que é a intelectual e inteligente, que está sempre disposta a usar a cabeça e estudar bastante, tanto que ela, quando ele chega nesse mundo, ela já quer voltar logo para a Terra para poder resolver problemas, tipo assim, da escola e estudar e não levar bronca. Ela quer sempre ir atrás das boas notas. E a outra que é a garota bonita. Todas as outras garotas acham ela bonita e literalmente ela também também se acha bonita. Ela é toda, tipo assim, ela é aquela garota mais mandona. Ela gosta de chegar no lugar ou ela ser como se fosse a abelha rainha, a bambambam que manda no pedaço. Que é o interessante, é uma mescla de três personalidades, características de personalidade diferentes juntas. Me pareceu nessa história que vai ser que elas vão cada vez mais evoluindo seus poderes. Eu não sei ao certo se vai ser na mesma pegada, vamos supor, de um Sailor Moon da vida, só que com a pegada de Sekai. Tipo assim, elas vão começar com poder básico e com o passar do tempo elas vão ou aprendendo novas magias, ou no passo que elas vão derrotando os vilões, pode dizer assim, os inferiores, elas vão evoluindo até chegar o dia em que elas vão estar mais fortes, mais preparadas e vão enfrentar o grande mal, que é o cara lá estranho. Vou mostrar daqui a pouco esse anime, esse mangá que é interessante. É mais uma obra que tem essa pegada só que com a mescla de Isekai barra Garotas Mágicas. Que é massa. E uma coisa que eu achei interessante da arte desse mangá é que ele é bem bonito. E o interessante é que o gênero Isekai, como a gente conhece,
hoje, que foi mais popularizado, que tem muitos hoje em dia, já existia há muito tempo. Há muito tempo já existia esse negócio de a pessoa ir para outro mundo. Vulgo Churato, vulgo essa obra e várias outras. O engraçado é que até mesmo Yu-Gi-Oh! Tem uma versão, pode dizer assim, Isekai, que é basicamente que eu me lembro, a temporada filler do Capsule Monster. E mostrando isso, que Isekai sempre teve. Que é o massa. E agora eu vou mostrar agora um trecho que eu acho interessante dessa obra, que é a parte em que elas vão pro outro mundo. O interessante também, vocês podem perceber, eu nunca comentei sobre os mangás, é que os mangás, principalmente os antigos e alguns novos, tem sempre uma orientação para tipo, vamos supor, alguém comprou um mangá recente, vem uma orientação, para a pessoa não ler pro lado errado, que é o pare, pois a leitura começa do outro lado. E os antigos, e no caso desse aqui, é o primeiro que tem até a orientação, o lado certo que a pessoa tem que ler, que é desse lado, que começa da direita para a esquerda, não da esquerda para a direita. Que da esquerda para a direita. Acho que é mais ou menos esse. Eu sempre confundo as ordens, mas que é da esquerda para a direita. Aí aparece as garotas na excursão escolar. O interessante dessa excursão que ó, aí as 3 garotas, elas estavam na excursão escolar, cada uma em um ângulo diferente. Vou até mostrar aqui mais em foco. Aqui, ó. Cada uma delas lá indo para a excursão, até que tem um grande brilho. Elas estão tipo assim num observatório para observar uma grande torre. Até que a deusa, que é essa garotinha aqui, ó, chama elas: salvem este mundo. Elas assim sem entender nada. Do nada, aí vem essa divindade, aparece na frente dela essa garota desesperada. Oh, lendárias guerreiras mágicas. Ela assim meio, ué, como assim guerreira mágica? Aí elas são invocadas para esse novo mundo. Deixa eu ver se eu acho a forma com que elas são invocadas. Aqui, ó. Elas são tipo assim, o chão vira como se fosse dizer água. Exclusivamente para elas, e elas meio que afundam automaticamente neles, ó. Elas meio que mergulham no chão e vão dessa forma ser teletransportadas para esse novo mundo. Que é o interessante. Que tem essa pegada, que é um mundo bem fantasioso, é bem nível Isekai mesmo. Bem Isekai daqueles tipo, sabe aquele Isekai da era medieval e tudo mais? E em si essa aqui segue o padrão. Só que com a peculiaridade de ter os bichos gigantes, que nem o peixe gigante voador. Essas peculiaridadezinhas. E também tem basicamente a personalidade de cada uma delas, que é a baixinha mais impulsiva, a nerd e a medrosa rainha colmeia. O que está acontecendo aqui? Também não sei. Onde viemos parar? Ela meio assim, ó. Enquanto uma tá assim furiosa, a outra tá assim meio desorteada e a mais bonita entre elas tá lá toda desesperada, tá chorando desesperada, pois ela está num lugar que não queria estar. E depois que ela vai lá, toma um tombo, tem essas partes de comédia, ela vai e olha para aquela região, para o mundo ao qual elas foram parar. E percebem que o mundo que elas foram não é o mesmo da Terra. Elas ficam meio assim em choque. Uma delas é a baixinha, a mais corajosa. Ela já vai se abraçando com um peixe gigante, que ela não sabe nem se é do bem ou do mal, mas pra ela tudo bem. A nerd tá lá de boa, querendo ser sempre educada, e a outra mais mandona. Sempre emburrada lá e se achando a rainha do pedaço, ó. Mas na situação que estamos, de que adianta ele ser manso? Ué, é claro que existe um ponto positivo. Interessante. A outra falando: agora temos tempo para nos apressarmos uma às outras. Aí elas vão fazer a parte que elas vão uma conhecer a outra. Elas veem que as duas é maior do que a outra, que essa daqui é a baixinha. E eles, basicamente, inicialmente, quem guia elas é esse mago aqui, ó.
que é o mago baixinho, que vai ensinar a uma dessas três a magia. No caso, a única que está disposta a aprender de fato é essa aqui, ó. Porque as outras duas ainda tá no modo que não nem acredito que eu tô aqui. Aí inicialmente elas não querem muito escutar a explicação. Elas só quer sair daquele mundo. Exceto essa daqui, ó. Essa daqui ficou animada. Já as outras falou assim: eu quero sair logo desse lugar, pô. Eu tenho muitas coisas melhor para fazer. Já a sonhadora não. A baixinha sonhadora, ela quer explorar aquele mundo ao máximo. Talvez, quem saiba, descobrir os mistérios. A nerd só quer saber de estudos. E é literalmente isso. A popular não vê aquele mundo como um lugar bom. Ela quer voltar para onde ela tá. E interessante disso é que aparecem esses ataques, que elas vão começar a saga delas ao longo da série, vai mostrando que o seu design, que é massa, que tem uma pegada bem interessante, que ó, essa daqui ela sempre tá desesperada. Aí quando ela tem essa pegada de quando um personagem tá meio que tipo assim agindo de uma forma infantil, ele literalmente faz ela a versão menorzinha, como se fosse uma bonequinha aqui, ó. Ela desesperada chorando por causa do lugar que ela tá. Quer dizer que vamos ficar aqui para sempre, junto com um peixe voador e um velhinho com cara de moleque. Aqui neste mundo onde não tem sorvete, lanchonetes e shopping center. No caso, como a metidinha, a meio riquinha, estilo patricinha, que ela só se importa com isso. Ela tá nem aí se vai sobreviver ou não. Ela só tá se importando, ó, com as coisas mais fúteis. Já a outra não. Não podemos mais voltar. A outra lá já tá encucada, tipo assim. Quais será que serão os mistérios que vamos ter? Como será que é a magia? Essa aqui eu chamo a baixinha de exploradora. Basicamente, a exploradora, a estudiosa que ela sempre tenta ver sempre o lado positivo, e a outra que tá ligado sempre no lado negativo, que são os três lados opostos. A exploradora, literalmente a que vê o lado negativo em tudo, e a que tenta enxergar o mundo de forma mais positiva e de certa forma mais alegre. Tanto que essa daqui ela tem a peculiaridade de ser esgrimista e tudo mais, que ela literalmente parece que ela das três é a mais afortunada, que é o interessante. E eu acho que ao longo das séries elas vão se tornar cada vez mais amigas. E esse aqui é o vilão. O vilão até que ele é estiloso e tudo mais, é massa. A arte dele não mostra muito bem se ele usa uma armadura por baixo desse sobretudo. Sabe-se que que tem algo por baixo, mas não mostra muito. Ele usa esse ar meio de mistério. Até onde eu sei, não sei se o ataque dele ele usa magia ou se ele é uma espécie de tipo assim, um guerreiro que esconde seus músculos, talvez, quem saiba. Tem a peculiaridade que o carinha tá tentando orientar elas de como se transformar e tudo mais. Também tem uma coisa que é interessante para as pessoas que gostam de símbolos, que esse é o símbolo mágico que elas têm que usar para conjurar os feitiços, que é literalmente o hexagrama, a estrela de 6 pontas, que é interessante, e que cada uma delas tem uma armadura própria para combate. Só que no combate em si só a exploradora vai ir para frente, pois só ela que aprendeu o feitiço até agora. E também a curiosidade é que cada uma delas é um elemento, controla um elemento. A exploradora, o fogo, só acho que a nerd seria a água, e essa daqui seria basicamente talvez o relâmpago, alguma coisa assim, ou o vento, quem saiba. Mas em si as três têm que trabalhar juntas para derrotar os mares desse mundo. E até onde eu sei, a última vilã que aparece é essa garota aqui montada, essa vilanesca aqui montada em cima de um cavalo voador. E elas têm que agora aprender a lutar, a guerrear. E o interessante é que uma delas tem até uma espada. Uma espada,
A outra é como se fosse manoplas de magia. E são duas guerreiras mágicas de espadas, talvez elas evoluam para se tornarem espadachins mágicas. E a outra, a lutadora que resolve as coisas na porrada. No mais, essa aqui é basicamente falando um pouco mais desse mangá chamado Heart Hit. Se vocês quiserem saber mais sobre ele e tudo mais, aconselho vocês lerem, se vocês gostam de uma obra mais focada numa comédia, pois ela é bem interessante. Não é muito engraçado, mas é massa ver a interação das três juntas e literalmente enfrentando vários inimigos. Ouvi dizer pelo lugar onde eu compro, como lá na livraria que eu compro, que esse mangá aqui tem poucos volumes. Eu já ouvi também falar que tem o anime dele na Netflix. Se vocês gostarem da ideia, futuramente talvez eu faça uma análise mais completa dessa obra, só que na pegada do anime, pois o mangá vai demorar um pouco mais para adicionar mais volumes. E no mais, obrigado por ter vindo até aqui. Se gostaram do vídeo, é claro, não se esqueçam de deixar um like. Compartilhe com um colega para assistir esse vídeo e a vários outros aqui no canal. E se ainda não for inscrito, se inscreva, pois isso irá me ajudar muito. Obrigado por ter vindo até aqui e nos vemos até a próxima.